Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de desenho 4. Hoje nós vamos estar vendo corte em perspectiva. Corte em perspectiva. Aqui são as bibliografias utilizadas nessa aula. Bom, nós podemos representar o corte em perspectiva, em dois tipos de perspectiva, tá? Tanto a perspectiva isométrica quanto a perspectiva cavaleira. Só que ainda, da mesma forma que nós fazemos cortes nos planos, nós precisamos rachurar as superfícies cortadas. Aqui nós temos exemplo de um corte pleno com o uso da perspectiva isométrica. Então, o objeto ele está inclinado em relação a um eixo horizontal com um valor de 60 graus. Aqui, 60 graus. Então, nesse caso, nós temos a perspectiva isométrica. O corte que ele fez tem características, ele usou rachuras aqui, como a gente está vendo. Tá? Então, por exemplo, se a gente fosse construir essa peça, então a primeira coisa que a gente faz é desenhar o corte primeiro, como está aqui, e depois a gente construímos o corte primeiro, como está aqui, e depois a gente vem preenchendo o restante da peça, desenhando essas linhas, tá? Então, primeiro você faz o corte, depois você desenha o restante da linha. Aqui, a vista isométrica, né, ela teria que estar, que a gente está vendo, tem que estar a 30 graus, né? Aqui ele está marcando 60 graus para a gente ter uma noção de angulação, tá? Que eu falei 60, né? Mas na vista isométrica você tem 30 graus dos dois lados aqui, tanto desse lado quanto do outro. Só para deixar claro. Mas, além desses cortes em perspectiva isométrica, você pode usar esse corte para mostrar uma ilustração, por exemplo, se quer mostrar não exatamente as medidas, né? Se quer mostrar como que ficaria o corte, né? Numa vista, tal, você pode representar dessa forma. Mas isso em perspectiva isométrica. Se eu quiser representar um meio corte agora, não um corte completo, o que você faz? Então, para esboçar esse meio corte, primeiro você esboça o objeto inteiro, como está marcado aqui. Depois, você vem e corta um quarto da superfície, né? Cortando isso, você vai ficar com essas com o objeto cortado, como está aqui. Mas nesse caso, você percebe que o objeto ele é simétrico, né? Tanto nos dois eixos aqui, né? Okay? Você vê que as achuras utilizadas elas têm 60 graus de inclinação. Aqui também as achuras têm 60 graus de inclinação. E a inclinação da perspectiva isométrica 30 graus. Aqui nesse caso desse objeto, tá? Um quarto do objeto já é muito útil para ver o objeto, o corte, e também mostrar a outra parte do objeto, a parte externa. Então por isso que é interessante você fazer esse meio corte numa perspectiva isométrica para esse caso. Objetos que são praticamente simétricos, né? A questão da rachura no meio corte e no corte inteiro. A rachurar então um esboço isométrico é semelhante a rachurar um esboço que a gente fazia em vistas planas, né? Aqui o que acontece? Recomenda-se você usar um ângulo de 60 graus em relação à horizontal para as rachuras, tá? Uma vista isométrica. Se você colocasse 30 graus, a rachura ficaria exatamente com a inclinação da linha, essa linha aqui. E não é o que a gente quer. A direção do ângulo ela tem que ser mudada, ela não pode ser paralela à linha de contorno do objeto, certo? Já a perspectiva cavaleira, então a gente pode criar vistas mostrando o objeto cortado em uma perspectiva cavaleira.
principalmente para mostrar formas interiores. Aqui temos um meio corte de um objeto que seria praticamente simétrico em todas as direções, em perspectiva cavaleira. Qual a característica da perspectiva cavaleira, né? Você vê que essa parte plana aqui, ela está praticamente paralela à tela nossa, tá? Então, como se você visse ela em verdadeira grandeza, essa parte aqui. Essa outra parte, você também estaria vendo ela em verdadeira grandeza, circular, né? E o restante está inclinado. Uma das inclinações da perspectiva cavaleira é de 45 graus. Tá? Você poderia ter 45 graus aqui, diferente da perspectiva isométrica. Cortes em perspectiva cavaleira raramente são usados, tá? Pois não mostram formas exteriores com clareza. Não é o caso dessa peça que mostra. Tá? Então você usa mais então a perspectiva isométrica em corte, tá? Para mostrar objetos em corte, do que a perspectiva cavaleira, caso você necessite mostrar uma peça em corte, ok? Então é isso, pessoal, finalizamos essa aula. Muito obrigado pela presença e bons estudos.